Ora bem, então, bem-vindos a todos ao nosso webinário Geoespacial Nativo da Nuvem. Introdução e estudos de caso. Temos aqui dois panelistas, o Frederico Liporast, CTO da AMS Kepler, e o Roberto Santos, que é engenheiro sénior na Microsoft, que vão apresentar os casos de estudos. E eu vou começar depois com uma introdução aos formatos geoespaciais e a diferentes formatos optimizados para a cloud. O que é esperar do webinário? Nós esperamos que leve consigo duas coisas. Perceber as opções que existem para dados optimizados na nuvem, para a nuvem. Hoje em dia, vamos dar uma sobrevista para diferentes tipos de dados e as vantagens e desvantagens. E depois que aprende com outras equipas e organizações que implementam soluções geoespaciais nativas na nuvem. E isso vai ser o Frederico e o Roberto que vão aqui dar certamente uma perspectiva prática e também com perspectiva sobre o Brasil. Em termos de logística, este webinário vai ser gravado. Pode fazer perguntas no chat e vamos fazer um bocadinho de tempo entre as apresentações para algumas questões, se houver. E também vamos fazer uma discussão no fim, onde se pode colocar mais perguntas ou que também depois vou ver as perguntas que surgiram. Este webinário é o primeiro de uma série. Hoje estamos a apresentar as perspectivas brasileiras, mas também vamos já marcado no dia 14 ter perspectivas do Pacífico, no próximo nesta série. E para março está prevista um webinário também com perspectivas africanas. E depois a ideia é continuar isto e divulgar este tipo de informação em contextos mais diversos possíveis. Sobre a Radiant Earth, que ajudou aqui a organizar este webinário e que nós agradecemos muito. A Radiant Earth é uma incubadora de iniciativas focadas em dados, serviços e instituições do século XXI. E essas instituições que são necessárias para criar um melhor entendimento sobre o nosso mundo. Elas têm duas iniciativas. Uma é a Cloud Native Geospatial Foundation, que é o tema também deste webinário. Esta fundação fomenta a adaptação de abordagens altamente eficientes de trabalhar com dados geoespaciais na internet, ou seja, fomenta o uso destas ferramentas que apresentamos hoje. E depois tem a Source Cooperative, que é um serviço de publicação de dados que facilita a produção, ou seja, a publicação de dados e a partilha de dados geoespaciais na internet. Eu próprio trabalho na Development Seed, é uma empresa que tem como missão garantir cada decisão que pode afetar a Terra positivamente seja feita com os melhores dados disponíveis. Somos um grupo de engenheiros, programadores, mas também criadores e cientistas de dados distribuídos no mundo. Tenho um colega que está que vive e trabalha neste Brasil, e tenho aqui outro colega brasileiro que está em Lisboa, mas são dois de 60 literalmente distribuídos no mundo. E nós criamos ferramentas que têm impacto e que potenciam os dados abertos e que ajudam a fazer decisões certas sobre o planeta. Pronto. Agora começa a introdução aos formatos optimizados para a nuvem, que é uma sobrevista sobre formatos existentes e atuais para utilização na nuvem. Mas antes de entrar na parte dos formatos e das especificações, é importante perguntar o que é optimizado para a nuvem, para perceber um bocadinho o contexto porque esses formatos fazem sentido, porque são necessários. Então, os formatos de arquivos para nuvem, optimizados para nuvem, sobretudo se focam em leituras. A ideia é de poder trabalhar com dados ou bases de dados enormes, ficheiros grandes, sem ter que lidar com o peso que elas têm, mas em volume, em tamanho, em transações.
Então, é preciso poder fazer leituras parciais e paralelas para poder tirar só os pedaços dos ficheiros que precisamos e fazer isso em paralelo. Se tivermos trabalhar na cloud, muitas vezes vamos ter um cluster ou vários servidores a trabalhar e esses têm que poder tirar as informações em paralelo. Também os metadados têm que ser obtidos só numa leitura, ou seja, o princípio é sempre o mesmo, o servidor vai primeiro pegar nos metadados e os metadados dizem que dados há e onde estão, e com isso depois se pode calcular quais são as peças do ficheiro grande que queremos descarregar e utilizar. Mas tecnicamente isso se faz com range requests por HTTP, portanto isso são intervalos de bytes dentro do ficheiro, é uma coisa muito técnica que tem que ser possível, basicamente, essa maneira técnica para aceder. E depois há um aspecto muito importante que estes formatos fazem mais sentido se se integram com bibliotecas analíticas de alto nível, ou seja, de high level, para fazer análise. Então, a integração entre os formatos, entre os sistemas, é mesmo essencial. E o acesso lazy e subconjuntos organizados é algo também importante. E depois a motivação, porque optimizar os teus dados para a nuvem. Aqui acho que podemos falar de duas perspectivas. Um do fornecedor, e eu tenho dados e os quero publicar, porque faz sentido. E o principal é menos descargas. Ou seja, isso reduz os custos, reduz a carga no servidor, e às vezes até implica menos armazenagem, mas nem sempre. Depende do formato. E depois, com isso, mais pessoas podem aceder aos dados e usar-os, ser servidos com os mesmos recursos. Isso é a consequência desta eficiência. Para os utilizadores que se não preocupam tanto com a carga no servidor, mas sim com o trabalho deles, digamos, e as conexões que precisam, etc. Portanto, os tempos de espera são mais curtos porque é optimizado, usamos menos dados, menos larga banda, menos bandwidth, e por isso há menos petição, era uma redução na memória local também, e não temos que gestar arquivos grandes ou grandes números de arquivos, que facilita muito. E depois para os dois, dá a opção de colocar a computação junto aos dados, ou seja, se os dados estão na cloud e optimizado para ser utilizados lá, podemos colocar clusters perto dos dados na cloud e garantir que os servidores tenham acesso muito rápido aos dados e podem usar os dados de uma maneira muito eficiente. E depois, há oportunidades, partes assim, acho que são grandes para quem é técnico e quem trabalha estes dados, que são coisas como serverless, tiling dinâmico, computação na nuvem, né? A computação mesmo dentro da nuvem, e todos os features legais que vêm com este tipo de tecnologia que avança rápido, que muda. Isso para mim pessoalmente é algo muito interessante sempre a seguir o que agora se torna possível e ficar ao pulso das coisas, das possibilidades. Então, agora depois de motivar um bocadinho quais são o que são dados optimizados para cloud, tecnicamente. Como já dissemos, o mais importante é poder fazer uma leitura eficiente nisto tudo. E para isso, os dados têm que ser organizados, orientado para a leitura, ou seja, a organização interna dos dados dentro dos ficheiros, mesmo como são organizados as diferentes partes, tem que ser orientado para a leitura. Normalmente, os dados também contêm índices ou vistas gerais. Vistas gerais em inglês seria overviews, que são agregações pré-calculadas para poder fazer queries rápidos ou ver grandes volumes de dados de uma maneira simplificada nas vistas gerais. E com isso depois podemos só ler o que precisamos. Podemos ver
as vistas gerais, se queremos ver os dados de uma perspectiva global, ou podemos ir ao pormenor e só obter as peças ao alto nível que queremos. Obviamente também há desafios com isto tudo. Eu acho que os formatos nativos da nuvem são muitas vezes formatos novos, estão regularmente a aparecer novas tentativas, novos formatos, também novos tipos de dados, se calhar. E então essa variedade de formatos pode ser um desafio para quem não está muito familiar e há sempre novas coisas para descobrir. E os dados de observação de terra, os dados geográficos em geral, são convertidos em tantos diferentes formatos e tipos. Manter a sobrevista sobre isso e fazer uma utilização prática disto tudo pode ser difícil. E depois também há uma dependência do utilizador, ou seja, o utilizador nem sempre sabe utilizar as novas ferramentas já, tem que aprender. Portanto, há formatos, quase todos os formatos optimizados para cloud são também simplesmente ficheiros. Portanto, uma pessoa pode os usar de uma maneira não otimizada, se não sabe, se não é claro para o utilizador como aceder dessa maneira eficiente. Pode sempre usar as velhas maneiras ou as maneiras mais comuns para as utilizar, como descarregar o ficheiro inteiro. E, portanto, também conseguir que as pessoas usem os dados de uma maneira eficiente e divulgar também essa informação de como se usa e assim. E aprender isso como perspectiva do utilizador é desafiante. A outra parte aqui é que também não há um formato que serve como a abordagem única. Há aqui um estudo da Task 51 que demonstra que não há uma solução ideal para todos, depende muito do caso do uso. Aqui, isto vem do report daquela publicação, e não consegui traduzir, mas deste lado temos o tipo de dados, imagens, nuvens de pontos, dados in situ, dados de avião, e depois aqui os formatos diferentes que vamos falar, e vê-se que não há nenhum formato que está muito verde. Todos têm, assim, basicamente uma ou duas especializações muito específicas. Verde queria dizer que suportam esse tipo de dados de uma maneira muito específica e otimizada. Então, vê-se claramente que não há um formato que funcione para todos. E então, aqui uma tabela, uma lista detalhada sobre os formatos por tipo de dados, ou seja, o dado raster, que são grelhas ou pixels, muitas vezes. Aqui temos o dominante, o Cloud Optimized GeoTIFF, que substitui o GeoTIFF regular e que já é altamente adotado, acho eu, e tem um standard OCG, tornou-se um standard só há 2 meses, mais ou menos. Portanto, isso é novíssimo nesse sentido. Depois, para rastros multidimensionais, que são rastros que têm muitas diferentes variáveis e muitas vezes também séries temporais, temos SAR e Kerchunk. São adotados bastante em comunidades específicas, têm suporte GDAL, e está a ser desenvolvido um standard OGC. Para nuvens de pontos, temos o Cloud Optimized Point Cloud e o Twined. Isso acho que é um tipo de dados menos utilizado em geral, mas torna-se mais e mais comum. Também há mais e mais programas globalmente onde isso esse tipo de dados é criado. E está numa especificação estável, mas ainda não está na OGC. Tem de dizer que também os formatos vectoriais também funcionam para nuvens de pontos, mas muitas vezes não estão optimizados, depende também, outra vez, do caso de estudo. Para vetoriais temos GeoPath e GeoParquet, vamos apresentar, que substitui o Shapefile, o GeoPackage ou o GeoJSON. Estes também são mais ou menos comuns, mas são novos e acho que ainda não devem ter assim muita utilização.
no global. Também porque o vetorial é se calhar a categoria maior aqui no mundo de SIG. Há muitos dados vetoriais. Mas há um standard de OGC também em desenvolvimento. Pronto, então vamos agora um por um através destes formatos. O Cloud Optimized Geotiff, para raster, é um formato que apresenta dados numa grelha. Podem ser imagens de satélites ou modelos digitais, ocupação de solo, esse tipo de coisas. Este formato é 100% compatível com o GeoTIFF normal, mas especifica uma organização interna, exigindo vistas gerais e telhas internas, basicamente, ou tiles. Aqui é uma visualização disso. Os COGs têm diretórios internos dos arquivos, e isso temos que imaginar que fisicamente no disco os pixels têm que ser todos tipo numa linha. E nós podíamos começar no canto da imagem e começar a linha por linha, adicionar isso tudo assim numa série de pixels. Mas a ideia aqui é fazer tiles, telhas internas, onde colocamos os pixels mais próximos de um dos outros, mais próximos também no disco, digamos, e assim nós depois podemos ir pegar mesmo só nos tiles, nas telhas que precisamos. E para isso temos de ter esses metadados bem organizados no início, para os programas como o GDAL ou outros tipos de programas que acedem os dados podem optimizar o acesso. E depois, para a mesma, ou seja, para grelhas também, mas multidimensionais, que são cubos de dados meteorológicos, modelos climáticos, que têm a mesma variável em muitas datas, muitas vezes são séries temporais, onde a resolução espacial não é super alta, mas temos muitas variáveis e muitas, por exemplo, séries temporais largas, compridas. E então, aí os dados são organizados por blocos, por variável também, e os metadados são armazenados externamente, e também as variáveis são guardados em ficheiros individuais, podem ser depois acedidos de uma maneira muito eficiente. Semelhante é o Care Chunk, que é um layer em cima de dados que não necessariamente são cloud optimized. Ou seja, nós aqui podemos ter dados já existentes, grandes bases de dados de ficheiros, que existem, que não queremos reprocessar num formato novo, ou seja, num formato optimizado para cloud. Aqui o Care Chunk pode ajudar, que pode fazer uma espécie de index onde vai ler os metadados de cada ficheiro e depois cria um sistema para poder aceder a esses ficheiros individuais que não necessariamente são optimizados de uma maneira mais otimizada ou optimizada. Isto não tenho muita experiência para dizer se isto chega a ter a mesma qualidade, a mesma velocidade, mas certamente ajuda muito na estruturação dos dados. Depois temos o formato Cloud Optimized Point Clouds. Mais uma vez aqui se vê no topo o gráfico, onde temos o header, que são os metadados, e depois as diferentes partes dos ficheiros ordenados. Os point clouds, nuvens de pontos, são conjuntos de pontos no espaço tridimensional, como se vê aqui nesta imagem, são pontinhos, são muitas vezes conexionados por helicóptero, mas hoje em dia também já por satélite, às vezes. E este formato COPC é um arquivo LAS válido, seja semelhante ao COG e os TIFFs, mas é apenas um arquivo organizado numa maneira de octetrees, ou seja, por dentro os point clouds são agrupados de uma maneira não hierárquica, mas não necessariamente numa grelha, onde podemos fazer grupos semilógicos de clusters para depois poder puxar só o telhado de um edifício, assim, quase por grupo lógico.
Depois temos os dados vetoriais, o GeoParquet. Algo bastante diferente aqui neste formato é que é organizado por coluna. Muitas bases de dados têm organização por row, por linha. E aqui os dados de coluna ajudam muito para fazer agregações e dados estatísticos rapidamente. O GeoParquet é uma extensão do Parquet, como nos outros formatos. É altamente comprimido, pode estar em arquivos únicos ou múltiplos, mas ainda não tem índices espaciais, que pode ser muito limitante, depende da aplicação. Portanto, isto também mostra que tão novo às vezes estes formatos são, que ainda tem, nem todos os features têm que formatos mais antigos de cá já têm. Pois, o próximo vetorial é o Flat GeoBuffer. É um arquivo único, que é muito prático. Acho que provavelmente todos nós já tivemos experiência com outros ficheiros, tipos de ficheiros que têm mais que um, que é mais difícil também depois de organizar às vezes. Desculpa. E eles têm uma codificação binária para os dados vetoriais, contém uma conexão de features simples, e tem algumas optimizações, mas para o índice, sobretudo, mas, ou seja, para obter e fazer o streaming do índice, mas o índice nem sempre é pequeno, não é no formato mais compacto para o índice, pode ter tendência a ser grande. E depois, isto foram os formatos que queria apresentar, mas também queria mencionar aqui um aspecto muito essencial, que é os catálogos, porque os dados podem ser muito optimizados para cloud se nós não os encontramos, não sabemos o que há, onde é que estão, em que formato exatamente, quais são as propriedades, nunca vamos poder utilizar. Então, é muito importante publicar os dados de uma maneira estruturada, em catálogos, e ultimamente têm surgido os catálogos de ativos espaço-temporais, o Spatial Temporal Asset Catalog, STAC, que é um standard para todo tipo de dados, que também foi apresentado aqui. É muito conhecido no mundo de imagens satélite e de rasters, mas não é limitado a esse tipo. Tem já hoje um mundo de ferramentas à volta dos Stack Catalogs que fazem muito fácil trabalhar depois com os dados optimizados para cloud. Ou seja, deixa eu encontrar, mas depois também de abrir, utilizar, cortar, fazer resampling, visualizações, etc, etc. E depois a versão API deste standard permite fazer essa pesca, que é muito, muito importante. Ou seja, podemos publicar o dado e depois os dados neste formato, e as pessoas podem procurar por data e por local e obter os dados optimizados para cloud de uma maneira super sistemática. Isto é algo que acho que está a ganhar cada vez mais dinâmica e é mesmo um fundamento para poder utilizar depois os dados. Isso foi uma sobrevista bastante rápida de muitos conceitos. Para quem quer aprender mais, há este guia em inglês, que dá uma sobrevista e exemplos muito práticos também sobre todos estes formatos que falamos. Recomendamos altamente de ir ver para quem quer aprender mais sobre os diferentes aspectos que foram apresentados. E aqui depois nós vamos divulgar os slides. Portanto, pus aqui só os links para mais recursos adicionais que se pode ver depois. Pronto. Esta foi a apresentação. Agora posso ver se houver muitas já. Ok, para já não estou a ver muitas perguntas, portanto, se calhar vamos avançar à próxima apresentação. Roberto, queres avançar primeiro? Isso? Então, por favor, se quiseres ainda te apresentar também brevemente, acho que pode ser útil.
Perfeito. Deixa eu só compartilhar minha tela. Para quem tiver dúvidas, podem sempre pôr as dúvidas no chat, só para repetir. Se puderem dar um sinal aí quando estiver disponível a tela. Eu estou a ver, tá bom. Ok. Hum, assim. Eu vou, eu vou passar por alguns slides, né, falando sobre o Fábio Vibes. E aí, vou tentar manter isso aqui bem curto, tá? E aí vou entrar no repositório do projeto, é um projeto de código livre, né, open source. Está disponível no GitHub. E aí, quero mostrar um pouquinho do código lá para quem tiver interesse em começar a mexer um pouco com a Vibes, quais são os primeiros passos. Bom, o projeto Farm Vibes, ele nasceu dentro da Microsoft Research, com o objetivo de trabalhar com dados de alimentação e agricultura sustentável, né? O objetivo é a gente conseguir produzir mais alimento com menos impacto ambiental e tentando extrair o máximo possível de cada hectare de área cultivável no planeta. Ah, deixa eu trazer aqui um pequeno vídeo. É, Só confirmando, vocês conseguem escutar o áudio do vídeo que eu estou tocando? Eu não estou a ouvir, hum, Tudo não bem, sei eu exatamente. vou, eu, É, eu eu vou também passar estou sem então para o áudio. próximo slide. Perfeito. Tem um pequeno áudio aqui explicando sobre qual que é o desafio, mas a introdução basicamente do que eu falei é o desafio de a gente conseguir alimentar uma população cada vez maior no nosso planeta, né? A projeção é que nós vamos ser 10 bilhões de pessoas em 2050 e a gente precisa produzir alimento sem que isso também afete o meio ambiente, né? Então, tem um equilíbrio a ser alcançado que é bem delicado. Vou passar para o próximo slide. Então, tentar sair da apresentação do slide aqui e para o próximo. Desculpe, só um instantinho, peraí, só tentando sair aqui da minha apresentação. É, é, ok, consegui sair do vídeo, desculpe. Bom, Boa. então, o desafio de a gente conseguir produzir mais e, ao mesmo tempo, diminuir o impacto no meio ambiente, né? A quantidade de pessoas que nós temos hoje que sofrem de fome ou que dependem de uma alimentação que não tem os nutrientes necessários é muito grande, né? De quase 1 bilhão de pessoas. E o objetivo do Farm Vibes é que a gente desenvolva uma agricultura que ela seja data-driven. A ideia é de que a gente possa tomar decisões sobre como que a gente vai manipular os nossos métodos, processos agrícolas usando dados. E hoje a gente tem uma quantidade enorme de dados disponíveis, muitos deles públicos, né? Outros podem ser coletados com diversos dispositivos, seja sensores, sejam drones. Ah, mas dado esse volume de dados que a gente tem, como é que a gente pode fazer para poder gerar insights, gerar informações que possam ser realmente utilizadas na tomada de uma decisão?
Qual que é o nosso objetivo? Aumentar a produtividade, reduzir o custo e garantir a sustentabilidade da atividade agrícola. O Farm Vibes, ele foi concebido e vem sendo desenvolvido nos últimos 2, 3 anos, para trabalhar em conjunto com outro produto que também nasceu como um projeto de pesquisa e está em processo de se tornar um produto da Microsoft, que se chama o Farm Bits. O Microsoft Azure Farm Bits é um produto cujo foco é capturar dados sobre a operação agrícola na propriedade rural. Então, falando sobre o que está sendo plantado, quanto está sendo plantado, o que está sendo aplicado, quanto foi produzido. E esse sistema ele gera uma estrutura grande de dados, né, que a gente pode utilizar como entrada para alguns dos produtos que a gente vai discutir aqui no Farm Vibes. A ideia é que com o Data Driven, com a agricultura baseada em dados, é que a gente possa fazer um mix de dados que vêm de satélite, dados que vêm de sensores de campo, de estações meteorológicas, drones, dados que vêm de agricultura de precisão, como o próprio equipamento agrícola que é utilizado no campo, para trazer esse conjunto de informações. Isso geralmente gera uma série de camadas de dados, como a gente tem aqui do lado direito, uma pilha que, naturalmente, são dados que estariam utilizando o formato GeoTIFF, ou o formato NetCDF, um dado geralmente mais relacionado com dado climatológico. Mas esse conjunto de níveis de dados, eles precisam ser explorados, né? Outra dificuldade que a gente tem é a a implantação de sensores no campo, né? Como é que a gente pode dispor de uma certa quantidade limitada de sensores no campo, que possa trazer maior informação sobre a nossa operação agrícola? E aqui a gente olha, por exemplo, um produto que é uma imagem, em que a gente trabalha com uma análise de posicionamento de sensores no campo. Vou passar aqui. Onde que o Farm Vibes entra dentro desse conjunto de processos, né? A gente tem o Farm Vibes, que é um sistema para a coleta de dados da operação agrícola. O Farm Vibes, a ideia dele é gerar insights usando machine learning, baseado muito em dados de sensoramento remoto e dados de drones, de imaginamento local, combinado com sensores e com métodos de machine learning, deep learning, para gerar uma série de insights sobre a propriedade. E essa combinação ela é difícil por quê? Porque a gente está trabalhando aí com resolução temporal, a gente tem produtos que têm resoluções temporais diferentes. Alguns deles têm uma alta resolução, mas eles visitam aquele local uma vez por ano, uma vez a cada tantos anos. Hoje a gente pode ter uma resolução espacial pequena, mas tem uma visita, um período de revisitação muito mais frequente. Alguns desses métodos eles têm a questão de quão em termos financeiros, o quanto é possível adotar esses métodos ou não. Tem a cobertura espacial. Geralmente a gente pode, em algumas situações, a gente tem um dado que é muito bom, mas ele é muito específico para determinada localização. E quando a gente tenta expandir isso para uma cobertura maior, regional, ou estadual, nacional, isso fica mais complicado. E é a combinação dessas diferentes desafios que faz a extração de insights tão difícil quando trabalha com dados espaciais. Um dos produtos que a gente tem dentro do Farm Vibes é o SpaceEye, que é um workflow, eu vou falar um pouquinho sobre o workflow daqui a pouquinho, que permite, usando um método de machine learning, gerar dados de imaginamento sem nuvem a partir de Sentinel-2. Aqui a gente fala um pouquinho sobre o desafio, né? Do lado esquerdo aqui a gente tem uma imagem completamente branca por causa da cobertura de nuvens, e a gente tem o resultado do lado direito após a aplicação do SpaceEye. O Farm Vibes também trabalha com dados meteorológicos, né? Então a ideia é que a gente tem workflows dentro do Farm Vibes que permitem fazer uma
uma previsão meteorológica bem localizada, bem específica, com uma acurácia bem bacana. Ah, e de maior parte dos workflows que a gente tem no Farm Vibes é a combinação de dados de sensoriamento remoto, como, por exemplo, imageamento em RGB, mais dados de índices, como NDVI, e a gente faz a combinação, a gente gera produtos via workflows aqui. Então, por exemplo, a gente tem um workflow aqui que faz a combinação de RGB com NDVI, gera uma percepção espacial. A gente tem um outro workflow aqui que trabalha com dados temporais, um segundo fluxo de dados temporais. E aí, o resultado desses três workflows, eles geram, a gente trabalha em cima de um modelo de fusão e gera uma série de produtos de saída para análise. Uma coisa que eu trabalho em particular aqui é a parte de práticas de conservação, onde a gente combina dados de imageamento RGB mais infrared com dados de elevação para gerar uma predição de onde existem práticas de conservação, como, por exemplo, os terraços que a gente usa, por exemplo, operações de café que tem em áreas muito íngremes, né? Geralmente a gente tem a implantação de terraços. Como que a gente consegue identificar essa prática em escala, ou seja, a gente quer fazer isso para áreas muito grandes, com um custo muito baixo, né? Então, um dos workflows que a gente trabalha dentro do Farm Vibes é o de Conservation Practices. E aí, só fazendo um link com a apresentação do Daniel, é, todos esses produtos, eles dependem de acesso a dados de sensoriamento remoto que estão armazenados na nuvem, e não seria possível rodar esses processos, rodar esses workflows, sem que a gente estivesse utilizando vários desses padrões de dados de sensoriamento remoto, dados geoespaciais para a nuvem. Porque, por exemplo, a, a gente eu poderia, por exemplo, estar rodando esse modelo para uma determinada área. Muitos desses arquivos eles são muito grandes. Se eu quero rodar para pequenas propriedades que estão espalhadas por uma área muito grande, o que acontece? Eu teria que abaixar se eu tivesse que abaixar todos os arquivos na sua extensão original, eu teria baixado um volume de dados incrível, muito grande, dos quais eu não faria uso, porque eu só estou interessado em pequenas propriedades que podem estar ali espalhadas por, de repente, 100, 200 diferentes tiles. E eu ia ter problemas com espaço, problemas com processamento, eu precisaria processar esses arquivos inteiros, mesmo que eu tivesse interessado somente numa pequena área deles. Ah, Poder fazer uso de um acesso a um GeoTIFF otimizado para a nuvem permite que eu possa buscar somente as pequenas áreas desses arquivos que me interessam, para que eu possa rodar os modelos de inferência que eu tenho no projeto. Ah, Além disso, vou falar um pouquinho disso na parte do código, mas o Power Vibes ele usa a estrutura para poder organizar os dados internamente, os dados gel. E a gente usa de forma muito intensa o padrão stack para poder organizar os dados internamente. Então, o usuário que está rodando uma série de processos de workflow do Power Vibes, ele pode, por exemplo, fazer uma consulta no seu conjunto de dados que tem no cache do computador depois de rodar os workflows, usando, por exemplo, uma biblioteca stack dentro do Python, poderia estar usando o Stack Client para poder consultar quais são os dados que ele tem disponível no cache local. A gente tem também alguns workflows que trabalham com a parte de superresolução. Então, a ideia de superresolução aqui seria a gente tem alguns dados que têm alta resolução, mas eles têm uma frequência temporal muito baixa, e a gente tem dados de alta resolução, de baixa resolução com uma frequência maior, e a ideia da gente é fazer uma combinação deles para que a gente consiga gerar dados de alta resolução para os produtos que têm pouca ou baixa resolução temporal. A Qualvage também tem
Tem workflows para trabalhar com cobertura de solo, uso do solo, com identificação de carbono, sequestro de carbono, e produtividade, maximização da produtividade, minimização do carbono, mapas de precisão, entre outros workflows. A ideia do Farm Vibes é que não é um produto para o usuário final, ou seja, a gente não tem uma interface gráfica de GIS que o usuário possa visualizar os dados, possa manipular, mas ele é um produto, ele é uma plataforma que pesquisadores, cientistas de dados, engenheiros de software, na engenharia espacial, eles possam utilizar para poder rodar processos intensivos que consomem muito tempo, consomem muitos recursos computacionais, gerar os dados e aí conectar isso em uma ferramenta que permite a visualização, seja isso um software feito um in-house software, seja, por exemplo, um produto já de caixinha, como por exemplo, o software de visualização de GIS. O, o Farm Vibes ele é um produto, projeto open source. Ele está disponível no GitHub, eu vou deixar o link aqui para a gente poder visualizar. E hoje ele tem uma série de workflows que a gente tenta dividir eles mais ou menos em workflows que são data connectors. Então, basicamente, os workflows de data connectors, eles conectam a geradores de dados, produtores de dados, para poder extrair informação. Então, aqui, olhando rapidamente, a gente tem, por exemplo, dados de elevação, a gente tem dados do GED, que é um processo de altura da vegetação, Landsat, tem MODIS, NAPE, que tem cobertura bacana nos Estados Unidos, Sentinel, cobertura que é interessante para o Brasil, Soil Grids, SpaceEye, dados meteorológicos, e a gente tem um conjunto de workflows de processo, né, de processamento de dados. E a gente tem um terceiro aqui, que seria de insights de AI de inteligência artificial para fazenda, né? E de ML, então, crop segmentation, que pode fazer identificação de crop, de culturas em imagens, identificação de estradas, próprio o SAM, né, o Segment Anything, implementado dentro do Farm Vibes. Acho que a maneira mais fácil para quem tiver interesse em fazer o primeiro contato com o Farm Vibes é instalar ele. Ele roda em cima de uma plataforma Linux, né? Então ele pode ser instalado tanto numa VM, rodando Linux, ou, por exemplo, na sua própria máquina, se estiver rodando Linux, ou se estiver rodando Windows, ele roda sobre o WSL2. O, mas a maneira mais simples de usuário poder ter o primeiro contato com o Farm Vibes é fazendo uso dos notebooks que estão disponíveis no código-fonte. Esses notebooks eles dão uma introdução para muitos dos workflows que a gente tem disponíveis, mostrando como utilizar, como fazer o primeiro processo e como analisar alguns daqueles dados. Eu vou mostrar rapidamente alguns deles. Eu não vou entrar dentro, porque a gente tem uma restrição de tempo, tá? Mas, por exemplo, aqui são ferramentas de visualização que nós criamos em cima do Farmvibes. Esse não é uma saída do Farmvibes, só para deixar claro. Eles são dashboards que foram usados utilizando a saída dos workflows do Farmvibes para fazer uma visualização de dados, né? Aqui em cima a gente tem a parte de agricultura sustentável, visualização do NDVI comparado com temperatura máxima, temperatura mínima. Aqui a gente tem o cenário do Orif, que a gente pode trabalhar com simulação de cenários, né? Cada acontecer uma coisa, qual seria o resultado. E eu vou parar aqui um pouquinho os slides e vou passar para vocês aqui agora o nosso endereço do código Open Source. Ele está nesse endereço, eu vou jogar aqui no nosso chat. Bom, a instalação dele é muito simples, tem um script que faz a instalação dele.
A gente tem a documentação do Farm Vibes também. Vocês podem utilizar junto com o projeto, explicando como fazer a instalação local ou no cluster Kubernetes. E aqui tem uma explicação sobre como que é isso dele, como ele funciona, quais são os notebooks que tem disponíveis. E eu comentei sobre os notebooks. Se vocês verem aqui em cima, na pasta Notebooks, a gente tem, então, uma série de notebooks que já estão disponíveis. Parte de carbono, identificação de ciclos de culturas, identificação de segmentação de culturas. Se vocês clicarem em um deles aqui, por exemplo, no Crop Segmentation, o Crop Segmentation está dividido em alguns notebooks, mas o primeiro deles aqui é a geração de dados para treinar o modelo. Esse, por exemplo, é um notebook que ele mostra como usar o FarmVibes para poder treinar um modelo que identifica diferentes culturas, né? Então, a gente gera dados, treina um modelo, aí ele carrega esse modelo dentro do FarmVibes e aí usa isso para poder fazer inferência em outras áreas. Toda a interface é feita em Python para o usuário. Então, a gente, junto com a instalação do FarmVibes, vem uma instalação de um cliente, que é o VibeCore. E para todos os workflows, basicamente, o que você precisa definir é qual workflow você gostaria de rodar, qual vai ser o nome que você definir manualmente, qual que é a área de interesse. Né? Então, a gente tem aqui um input GeometryPath. Essa área de interesse vai ser um ponto, um polígono e um período de interesse. Né? Então, dependendo da análise que você fazer, a gente vai baixar dados daquele período e aí, em cima disso, vai rodar o workflow. Todos os workflows eles têm a documentação explicando como que ele funciona. E aqui, novamente, né, tudo que a gente está rodando ele é baseado em GeoTIFF, otimizado para nuvem e em catálogos que estão organizados no padrão Stack. Então, consultar esses catálogos por travessão, a gente está sempre usando o Stack Client, a gente está usando bibliotecas como o Rasta.io para poder abrir esses dados, ou se não, o Rasta.io, a gente está usando o FlexRay, todos eles que só permitem que isso funcione de uma forma eficiente, porque a gente faz uso de todas essas otimizações que existem disponíveis para o ambiente de cloud computing. Eu pararia por aqui agora e encorajo todo mundo que tiver interesse em abaixar o FarmVibes, fazer um teste. A gente tem a gente tem aqui um grupo, uma área de interação com os usuários via as issues. Então, qualquer problema que tenha, pode abrir uma issue aqui, a gente está monitorando elas diariamente. A comunicação aqui é bem rápida, a gente responde. E o próprio uso dele faz com que a gente melhore o sistema, porque a gente recebe feedback do que o problema que tem acontecido e a gente tenta corrigir ele o mais rápido possível. Queria agradecer pelo convite, pela oportunidade de falar um pouco sobre o projeto e como que ele se encaixa dentro aí do contexto de otimização de formatos e estruturas que a gente tem para otimizar dados espaciais no ambiente de nuvem. Acho que eu paro por aqui, Daniel. Ótimo, muito obrigado, Roberto. Super interessante. Eu ainda não tinha visto muitos pormenores sobre o FarmVibes e fico contente também de ver que é open source, assim as pessoas também do webinário podem ver, isso é mesmo fantástico. Eu acho que temos, cara, aqui mais uma pergunta do João Martins. Temos aqui uma dúvida, tu consegues ver também? Podemos, se calhar, tomar um minuto ou dois, Frederico, depois, enquanto tu também podes preparar. Mas o João diz: tenho acesso aos dados peso de colmeias que permitem aferir indiretamente qual é a capacidade de um campo agrícola tem para fornecer alimento para os polinizadores. Qual poderia ser o meu ponto de partida para usar o FarmVibes para partilhar e valorizar esses dados? E a outra pergunta é: qual é o papel da Microsoft nesse processo e qual é a contrapartida para a Microsoft por coordenar a criação deste software em open source?
Claro, claro. Eu acho que, João, obrigado pela pergunta. São duas perguntas bem pertinentes aí. Eu sugiro que você olhe no notebook que trabalha com IoT. A gente tem um notebook aqui em que a gente importa dados, né? Então, ele mostra como que você poderia carregar seus dados. Eu olharia aqui no sensor, tá? No notebook sensor e no notebook sugerir aqui o DeepMC, tá? Os dois aqui. Basicamente porque eles vão te mostrar como que dado que você tenha dados de um sensor, seja ele no formato que você tiver, qual seria a porta de entrada para poder carregar isso dentro do Farmvibes, tá? Como ele é uma plataforma, possivelmente você vai precisar ajustar parte do código para poder fazer, por exemplo, essa estimativa que você comentou aqui, né? Então, como é que se faz essa valorização aí dos dados das colmeias para a produtividade. Mas a ideia realmente é que os usuários eles possam fazer uso da plataforma para poder expandir e adaptar às aplicações individuais, né, específicas do problema deles. Em relação à segunda pergunta, o FarmVibes ele faz parte de um esforço da Microsoft Research, que é um braço da Microsoft de pesquisa, né, em que a gente entende que o desafio de alimentar o mundo, o desafio de entender as mudanças climáticas, elas passam por ter ferramentas que permitam fazer essas análises, né? Então, a gente tem aqui em si só tem um desafio de pesquisa aqui, que é muito importante, e que é um dos motivadores do uso, do desenvolvimento do FarmVibes. Em segundo aspecto, é que a Microsoft possui uma plataforma cloud chamada Azure, que traz um potencial de computação da nuvem para os usuários finais. Nesse sentido, por exemplo, o FarmVibes tem na sua instalação alguns facilitadores para quem quiser fazer o deploy, por exemplo, de uma instância de FarmVibes na Azure. Mas nada impede que o FarmVibes ele rode, por exemplo, em outras soluções de cloud ou localmente. Inclusive, uma das sugestões primeiro passo, se quiser fazer um teste inicial, abaixa o seu computador, se for Linux, especialmente o Ubuntu, ele vai rodar de forma, a instalação é muito simples. Ou se, por exemplo, tem um cluster local Kubernetes, que é para deploy, também é possível, tá? Mas a ideia é que ele possa trazer aí um conjunto de ferramentas para que pesquisadores, cientistas de dados, engenheiros de software, todo mundo que está envolvido aí na comunidade em torno desses problemas, possa fazer uso de uma ferramenta para obter dados, para poder fazer gestão de dados, para poder rodar, ter insights, né? Ter insights sobre modelos de machine learning. Me avisa por você se não responder tudo, tá? Mas a ideia seria essa, João. Perfeito. Obrigado, Roberto. Então, se calhar podemos passar ao Frederico. Ok. Está me ouvindo? Muito bem. Se calhar, Roberto, podia parar de partilhar. Não sei se o Frederico tenta de partilhar, se vai funcionar. Estão vendo aí? Um momento. Não. Agora apresento. Sim. Boa, perfeito. Tá bom. Bom, boa tarde a todos. Inicialmente agradecendo aí o convite dos organizadores, né, ter a oportunidade de apresentar o trabalho que eu estou fazendo aqui em relação a ter os dados do Cibers e do Amazônia 1 na nuvem, mais especificamente na AWS. Então, eu sou Frederico Liporaça, eu sou CTO da MS Kepler, e o nosso trabalho principal é no desenvolvimento de software de processamento de imagens de satélites para a estação terrena.
né? Nós fizemos principalmente o software que está em uso pelo INPE hoje, para processar os dados do Cibers e do Amazônia, e também fizemos o sistema de processamento da Visiona, que é uma empresa brasileira que está comigo com satélites também. Bom, o roteiro da apresentação, eu coloquei nesse link, primeiro link, coloquei no chat também, né? Para quem quiser dar uma olhada, principalmente se quiser abrir os links, porque eu vou usar muito link, né? Quem quiser abrir os links para ver uma coisa em conjunto, pode baixar a apresentação desse lugar aí. Eu vou falar resumidamente do que é o dataset, né? O que é o Cibers 4, 4A e Amazônia 1, em termos de dados, para quem não conhece, né? E depois eu vou falar sobre a infraestrutura de migração, quer dizer, como foi o processo de migrar esses dados para a AWS, para a infraestrutura de nuvem, né? Então, isso aí seria mais uma parte, vamos dizer assim, lá do servidor, né? Então, em termos de processamento, a gente fez a conversão de todos os arquivos para COG, e a gente também tem um serviço de indexação desses dados via Stack, foi o que o Daniel comentou, né? Eu vou dar algumas palavras em relação ao desenvolvimento, as coisas principais, né? Claro que o software é um sistema muito grande, não dá para entrar em detalhe, mas em relação a padrão de arquitetura e bibliotecas que a gente usou e os arcabouços, né? Do lado do servidor. E depois, do lado do cliente, do lado do usuário, eu vou mostrar alguns notebooks que usam esses dados, né? Como forma de dar um exemplo, né? Então, em relação ao conjunto de dados, né? Esse é um slide mais para referência, né? Nós temos 3 satélites, né? Tem um desde 2015, Cibers 4, o 4A desde 2020 e o Amazônia 1. Todos esses satélites estão operando, tá? E cada um deles aqui tem a carga útil, que são as câmeras, né? São câmeras independentes. No Amazônia 1 tem uma câmera só, no 4A tem 3, e no 4 tem essas... Na verdade, são 3 câmeras só, PAN 5 e PAN 10, é mais uma divisão que a gente faz assim só, são 3 câmeras. Então, aqui tem resolução desde 5 metros, pancromática, 10 metros, né, em algumas bandas aqui do ótico, né? Tem 8 metros de resolução da AWPM, 2 metros pancromático, né? E aqui eu também boto o SWAF, quer dizer, então você tem aqui uma diferença, o SWAF da câmera WFI, muito grande, né? Então, isso permite uma revisita num intervalo de tempo muito pequeno, né? Essas câmeras WFI, AWFI e WFI que estão nos 3 satélites são a mesma câmera, o mesmo modelo, exatamente. Elas têm características um pouco diferentes em relação a SWAF e tamanho de pixel, por conta da diferença na órbita dos satélites, né? Mas são a mesma câmera, né? Assim como é a MUX, né? Então, é interessante porque, como os 3 estão em operação hoje, simultaneamente, você tem uma cobertura, você tem uma taxa de revisita muito grande, né? Você consegue imaginar a mesma região pela câmera WFI em 3 satélites diferentes, com uma frequência muito alta, né? Temporal, né? Em termos de cobertura, a gente o INPE faz cobertura sistemática na América do Sul, né? Então sempre liga os satélites, e ocasional em algumas outras regiões, principalmente a África. Então, pode ter gente aqui que está assistindo o webinar por conta de ser em português, e tem uns países de língua africana, de língua portuguesa na África. Eu vou ter um exemplo aqui, né? Esse aqui é o Stack Index, né? Que é um catálogo de... Você consegue visualizar. Uma vez que você gerou o item Stack, você consegue ver os assets, quer dizer, consegue ver as imagens dos itens. E o catálogo do Cibers, por seguir o padrão Stack, ele pode ser acessado por essa ferramenta. Então, aqui você tem uma imagem em Angola, né? De julho desse ano, né? Então, aqui o que o Daniel comentou, essa imagem é um COG, né? Então, aqui você tem um overview, né? Mostrando aqui o SWAF todo da imagem, mas se você começar a dar zoom, ele vai começar a carregar, sob demanda, as imagens em resolução melhor, né? Então, aqui você vê que ele aqui está fazendo essa carga aqui, né? Então, existem também imagens, quer dizer, apesar do satélite ser, eu falo aqui mais lá do Brasil e tudo, mas existe cobertura também em outros lugares. Bom, um exemplo assim que vou dar de uso, que acho que é interessante, que explora essa parte aí de você ter essa revisita com muita frequência, é que você consegue fazer animações, você consegue fazer séries temporais com bastante detalhe. Eu não sei se vai aparecer muito bem para vocês aí, né? Porque vídeo, às vezes, quando você bota no Zoom, fica mais prejudicado, né? Então, você tem aqui você consegue ver as coberturas em viticultura, né? Aqui no Brasil, né? Cobertura feita na parte da plantação, né? E aqui eu tenho um exemplo também aqui de construção de estrada na Amazônia, né? Isso aqui foi em um mês, tá? Em um mês, essa estrada apareceu, e depois você tem um desmatamento em volta aqui também, a mesma coisa. Tem outro exemplo aqui na região próxima,
onde você tem aqui uma estrada que, de repente, vai ficar mais evidente aqui, e logo depois tem a queimada. Né? E essa animação ela foi feita, quer dizer, para onde a ação aconteceu, vamos dizer assim, a gente tem 22 cenas em um mês. Então, tem 22 oportunidades de aquisição em um único mês. Isso é possível porque a gente combinou os dados do Amazônia, da câmera WFI, né? Que estão na Amazônia, que estão no Cibers 4 e no Cibers 4A. Né? Então, para quem não conseguiu ver muito bem pela coisa que estão usando, os links estão na apresentação. Se você clicar aqui no link, vai parar lá nessa mesma animação. Isso é só um exemplo de tipo de dado, de uso do dado. Né? Bom, então, esse é o Cibers. Em relação a isso na nuvem, na AWS, né? Eles fazem parte de uma iniciativa da AWS chamada Earthon, né? AWS. É um projeto de pesquisa, né? Isso começou, quer dizer, foi uma coisa bem interessante, porque eu conhecia o Landsat, foi o primeiro satélite, né, a ter lá os dados na AWS, né? Eu falei, pô, por que a gente não pode fazer isso aí com o Cibers também? Né? Então, teve um evento da AWS aqui no Rio, eu fui lá, conversei com a pessoa que estava apresentando, e em questão de um mês, a empresa conseguiu os créditos para botar isso no ar. Qual era o projeto? Você está aqui embaixo, né? Descobrir as novas cenas, transferir essas cenas do INPE, o servidor do INPE, para a AWS, o servidor do INPE, esse que está aqui, né? Onde a gente acessa os dados, que é o servidor é o endereço público do INPE de catálogo. Transferir esses dados para a AWS. Os dados são TIFF, mas não são COG, como o Daniel falou, né? Então a gente vai converter esses dados de TIFF para COG, né? E também indexar isso por destaque. Né? Então, em questão de um mês, a gente começou a trabalhar e esse projeto está no ar desde então, né? Desde 2017. Então, a gente tem do Cibers 4 todas as câmeras, do 4A, MUX e WFI. O nível 4, o L4, são imagens ortoretificadas. Né? Então, só as imagens ortoretificadas. Não tem a WPM por enquanto. E o Amazônia 1 tem acervo completo, também nível 4. E a gente atualiza isso diariamente. Então, a gente todo dia vai lá no catálogo do INPE, vê se tem cena nova, e faz todo esse processo. Transfere, transforma em COG e registra no stack. Né? Isso são também são slides mais de referência, são os recursos. Né? Quer dizer, no final das contas, qual é o resultado disso? Você tem um bucket que vai ter todas as imagens COG lá, né? Para a tua aplicação acessar de uma forma eficiente, né? Principalmente se ela rodar em nuvem, próximo ao dado. Você tem notificações, né? Que vão permitir que a tua aplicação saiba quando uma determinada cena entrou no catálogo. Né? Então, você recebe o item stack lá, você sabe que aquele item entrou e você consegue processar. Né? E aqui tem o endereço endpoint stack que a Inés Kepler mantém, né? Que é o nosso catálogo stack, onde você consegue acessar tudo. Né? O Stack Browser, você consegue acessar todo o acervo também, foi a primeira tela que eu mostrei. Né? E tem os artigos também, e a lista, que é uma lista na OSGel, que eu coloco atualizações sobre como é que está o andamento do procedimento de atualização. Tá? Em relação à arquitetura, né, eu vou falar basicamente duas coisas assim, que são específicas para a AWS, mas são os pontos principais do lado do servidor, que eu acho que foram, em termos de aprendizado, né, que eu usei muito, né, nesse processo. Né? Então, primeiro, você usar esse padrão de integração entre as filas, que é o SQS, e o Lambda. Né? Então, como é que isso funciona? Você procura dividir o seu processamento em tarefas que você consiga executar em paralelo. Né? Então, por exemplo, no nosso caso, a conversão de um TIFF para COG do acervo pode ser executada em paralelo. Por quê? Você tem uma cena, são 4 bandas, né, por exemplo. Cada banda é um TIFF. Né? Então, você pode, por exemplo, fazer o download dessas bandas em paralelo. Você pode também converter cada uma das bandas para COG em paralelo. Por aí vai. Da mesma forma como você faz a indexação do catálogo, né, você converte os metadados do INPE, que é um formato específico, proprietário do INPE, para o stack, né? E isso pode ser feito em paralelo também. Então, você tenta quebrar o seu processamento nessas tarefas, né? Você define mensagens que seriam os parâmetros dessas tarefas, né? E coloca essas mensagens numa fila, que é a fila que está aqui. Né? Quando você integra isso com o Lambda, que é uma forma de serverless, quer dizer, você consegue executar código gerenciado pela própria AWS, ele dispara essas pequenas funções de forma dinâmica para você processar a carga que está aqui nessa fila. Né? E a vantagem disso é que fica de acordo com a demanda. Então, por exemplo, você tem um cenário normal, você tem centenas de arquivos. Né? Então, você vai ter isso aqui disparando um certo número de funções. Mas vamos supor que eu queira reprocessar todo o meu arquivo stack, quer dizer, que eu queira pegar o dado lá do INPE original e gerar uma nova versão do stack. Né?
Nesse caso, eu vou ter milhares, na casa de 600, 700 mil arquivos para processar, né? E aí, quando eu colocar essas 600 mil mensagens diretamente nessa fila, ele vai escalar e vai criar tantas funções lambdas para conseguir processar isso num tempo melhor. Então, se você não tiver gargalo de processamento, você consegue fazer esse tipo de processamento de uma forma bem eficiente, né? Outra vantagem desse modelo é que você não tem custo. Quer dizer, se essa fila está vazia, não tem nenhuma mensagem, você não paga nada para manter a sua estrutura pronta lá para processar o dado, né? Agora, é claro que esse modelo, você vai ter situações onde você não consegue escalar dessa forma por limitação de um recurso externo. Então, por exemplo, eu não posso fazer um download do INPE de 700 cenas ao mesmo tempo. Isso vai sobrecarregar o servidor deles, principalmente vão sair do ar, é como se fosse um denial of service, né? Mas essa forma aqui permite que você defina, para algumas tarefas, né, um limite. Então, você, não, aqui eu só posso, eu quero no máximo 5 funções, quero no máximo 2, quero no máximo. Né? Então, isso exige uma configuração especial que eu coloquei nesse link aqui embaixo, para quem tiver interesse em mais detalhes. Outra coisa também, que é uma coisa geral de nuvem, mas eu aconselho fortemente as pessoas que vão desenvolver isso, principalmente se é mais complexo fazerem, é utilizar testes unitários locais. Quer dizer, você tem ferramentas que você consegue hoje emular como se fosse um ambiente da AWS no seu próprio computador, né? Então, eu uso o LocalStack, funcionou muito bem. Vou dar um exemplo aqui de como é que seria o código de um teste unitário usando o LocalStack. Né? Então, qual é a vantagem? Por exemplo, você consegue... Esse aqui é um teste, né? Aqui, você está definindo que, para esse teste, vai ser criado um bucket e uma fila. Esse bucket e fila, eles têm a mesma interface, apesar de estar locais na sua máquina 90, você vai trabalhar com eles da mesma forma que o teu código na AWS trabalharia, né? E outra vantagem, no final desse teste, eles vão ser destruídos. Então, esse é um recurso que fica para esse teste específico. E aqui no seu teste, você pode trabalhar com eles, né? Popular, no caso aqui, eu estou populando o bucket, lendo da fila e tudo. Então, eu consigo validar todo esse processamento localmente antes de ir para a nuvem. Porque esse procedimento de deploy na nuvem, teste, voltar, debugar, ele é um procedimento que demora muito. Então, qualquer sistema mais complexo que você for desenvolver, isso aqui ajuda, eu diria até que viabiliza você fazer sistema desse tipo com qualidade, tá? Então, eu não tenho mais relação nenhuma com o LocalStack, simplesmente que votando uma ferramenta que realmente ajudou muito. Ele tem a versão paga para algumas funcionalidades, mas a versão gratuita já me permite fazer tudo que eu usei. Eu consigo usar SQS, Lambda, DynamoDB, OpenSearch, enfim. E esse projeto, que está no GitHub, tá, aberto, que é o Cibers do Stack, que faz a conversão do metadado do INPE para o Stack, ele lá tem exemplos desse código. Eu mostrei como é que você integra isso no CI do GitHub, que é um processo meio chato, assim, para você arredondar. Então, lá tem um exemplo de como é que isso funciona, né? Eu vou falar aqui rapidamente das bibliotecas que eu usei, né? Eu usei o Ricogel para fazer a geração do código, né? Você consegue, em uma linha de código, você consegue transformar um TIFF em código, né? É interessante porque o código tem vários parâmetros em termos de número de overlays que você vai fazer, tamanho do tile e tudo, e isso aí pode afetar o teu desempenho. Então, tem um link aqui com uma discussão de como é que esses parâmetros afetam, né? Então, é interessante também para quem quer trabalhar, que quer gerar os códigos, ter conhecimento disso, né? E eu uso também o PyStack para você criar os itens stack, né? Então, a vantagem, os itens stack, eles são documentos JSON, né? Você pode, a princípio, trabalhar e ir criando como se fosse um arquivo JSON, né? A vantagem de usar o PyStack é que você tem uma coisa que, em código, você consegue escrever e ficar uma coisa mais legível, tá? Esse é o link do exemplo ali. Então, por exemplo, você quer criar uma extensão, ao invés de dizer que tem um dicionário, vai ter um campo que vai se chamar tal, você simplesmente usa a estrutura do próprio PyStack para criar. Isso facilita a criação e ele também tem a oportunidade de validar o teu documento. Quer dizer, se você, por exemplo, deixou de criar um parâmetro que é obrigatório, o PyStack tem rotinas de validação que vão te alertar sobre isso, né? Eu queria
queria falar aqui rapidamente do EOIPI, que é uma iniciativa da Development Seed, porque o Cibers do Stack ele é um projeto antigo, ele começou em 2018, e ele faz várias coisas, né? Ele converte o formato do metadado do INCO para o Stack, gera o catálogo estático, tem a base geoespacial, mas está todo integrado, ele é uma coisa específica do Cibers e Amazônia. Então, hoje, eu consideraria usar o EOIPI, né, que é um arcabouço. Você define, dessa forma, você consegue definir, você consegue codificar só como é que fica a parte da conversão, você configura um pipeline e depois você consegue usar as ferramentas que estão lá no EOAPI para fazer toda a parte de serviço, stack, por exemplo, de montar tiles e tudo. Então, eu recomendo para quem for, quer dizer, quem estiver começando o projeto agora, dar uma olhada nisso aqui, porque pode poupar bastante trabalho, né? E eu fiz, né? Um artigo aqui, acho que até fala, né? Esse artigo aqui. Fala, quer dizer, o Amazônia 1 foi o primeiro satélite assim, testado. Quer dizer, tem um arcabouço, né? Então você tem que começar a testar como é que novas fontes de dados são incluídas ali, né? Então eu fiz um teste com o Amazônia 1, junto com o pessoal do Development Seed, né? Então esse artigo é interessante porque aqui você tem os links dos merges, né? Quer dizer, como é que esse código foi incorporado ao framework. Então é interessante para saber como é que é o processo, caso você queira desenvolver isso. Eu estou um pouco estourado do tempo, Daniel, não sei se pode chegar até 20. Então, Pode, é tranquilo, Federico, não se preocupe. tá, então tá. Está terminando, eu vou só agora passar rapidamente. Aí, bom, tudo que eu falei agora foi mais na parte do foco no servidor, né? Quem está provendo o serviço. Eu vou colocar agora, mostrar agora 2 notebooks, também foram parte da ASDI, que foi feita pela Development Seed, que mostram como é que a gente pode fazer busca e acessar as cenas e fazer um mosaico dinâmico, né? Uma coisa interessante, né, da parte do stack, de forma geral dos padrões, é que você, gerando os seus dados, seguindo os padrões, você consegue acesso a um ecossistema de aplicação muito grande. Então, por exemplo, o que eu vou mostrar aqui, né, ele, na verdade, funciona para qualquer fonte de dados que siga o stack, que tem os dados em formato COG na AWS, né? Então, eu vou passar aqui rapidamente. Então, aqui, por exemplo, aqui está um exemplo de busca, né? Onde aqui você define qual é a sua coleção, no caso, Amazônia, qual é uma faixa de dados, né? E o bound box, no caso aqui é Curitiba, lá, que é onde o Roberto está, né? Então, aqui, eu estou usando o API da Development Seed, que é o endpoint stack deles, está aqui em cima, né? Então, aqui me diz, ó, são 15 cenas, eu consigo ver essas cenas, o footprint dela no mapa, né? Então, aqui estão os footprints aqui em cenas, e aqui é minha região de interesse, né? Quando eu for carregar aqui meus dados, a região de interesse, né? Deixa eu passar direto aqui para o dado. Quando eu for carregar o dado, eu carrego aqui numa estrutura chamada X-Array, né? Que tem só a minha região de interesse, uma coisa que o Daniel falou. Quer dizer, essas imagens aqui são muito grandes, o SWAF dela é muito grande. Mas na hora de eu fazer a minha análise, eu vou carregar só isso aqui, né? Então, esse cubo aqui que foi gerado, que mostra aqui, né? Tá aqui os atributos todos, né? Ele contém dados só daquela região. E eu consigo, né, visualizar, por exemplo, todas as cenas, vê que tem muita cena aqui com nuvem, né? Mas eu consigo pegar uma cena em particular, selecionar aqui essa data específica, né? Carregar e fazer uma composição colorida, né? Pronto, aqui é Curitiba. Da mesma forma, eu consigo fazer também a composição em falsa cor, né? O outro notebook é um conceito parecido, só que ao invés de definir uma região de interesse, ele define só um range de datas. Então, aqui, por exemplo, ele pegou tudo que tinha entre 25/6 e 29/6, quer dizer, 4 dias aqui. Todas as cenas. Não fez uma restrição espacial na nossa busca. O resultado, né, foram essas cenas, aqui são os footprints, então você vê que tem uma cobertura do Brasil quase completa, né, em 5 dias, que é o esperado mesmo no caso do Amazonas. E você consegue pegar todos esses tiles, né, e visualizá-los
né? Visualizar todo o mosaico. Quer dizer, isso é uma forma bem prática de fazer mosaico. É claro que aqui ele não está fazendo coisas como, por exemplo, a composição das nuvens, né? Retirando nuvem, pode ser feito isso aí. Então, só você, uma coisa simples, simplesmente pegar todas as cenas e colocar juntas, né? Você já consegue ter aqui uma visualização de toda aquela cobertura de 4 dias. Eu acho um negócio super interessante, né? Isso aqui é uma coisa... Então, você aqui consegue ter no detalhe, é claro que aqui você está com o overlay menor, né? Você consegue ver aqui no detalhe a região e ele vai carregando o detalhe na medida da necessidade, né? Que é a questão do uso dos tiles, né? Que no o API tem. Aqui você vê que o detalhe vai melhorando. Então, para terminar, né, em termos de coisas futuras para fazer, eu tenho a ideia de criar esses pipelines também possíveis 4 e 4A. Né? A gente vai fazer a migração de todo o arquivo que hoje está no S-East para o S-West. Por quê? Porque é lá que estão a AWS concentra os datasets nesse local. Né? Então, se você quiser montar aplicações, por exemplo, de registro, onde eu quero usar um Sibelius e um Landsat, ou um Sirius e um Sentinel, você vai estar trabalhando na mesma região. Isso tem vantagens na hora que você para você desenvolver a sua aplicação, em termos de desenvolvimento, em termos de custo de operação também. Né? E também a gente planeja incluir a WPM no Sibelius 4A no acervo. Então é isso. Estourei um pouquinho o tempo, né? Mas sempre estoura. Né? Está ótimo, Frederico. Não? Tá fixe. Já que somos um grupo pequeno, também não temos de ter pressa e é bom fazer as coisas ao nosso ritmo. Nós tínhamos já uma pergunta da Gabriela Martins sobre exatamente o que está aqui no último slide, que está tentando usar o 4A, mas notou que ainda não está na AWS. Tem uma previsão até quando esse trabalho vai ser feito? A criação de pipelines e integração de 4A no acervo? 4 anos. A WPM, né? Pois é, então, os dados lá, a WPM realmente não tem. Qual é o problema da WPM? Os arquivos são muito, mas muito grandes. Né? Porque você tem, são 2 metros de resolução, a banda pancromática, e você tem 8 metros nas bandas multispectrais. Né? Mas, então, isso cria dificuldades para você transferir os dados, porque a aplicação ela precisa ir no site do INPE, fazer o download, armazenar isso no lugar temporário, converter para código, né? E isso cria as dificuldades. O principal problema é esse. Né? Então, eu não tenho previsão, porque eu tenho que trabalhar também com a AWS para ver se existe interesse da AWS em que isso seja incluso lá. Porque acontece? Eu uso o crédito da AWS para manter esse programa. Né? Então, quando a WPM entrar, o uso de crédito vai aumentar muito. Né? Porque o download vai ser mais demorado, o tempo de processamento de cada cena vai ser mais demorado. Né? Então, isso está em conversa ainda. Então infelizmente, eu não tenho uma resposta assim, em termos de previsão. Mas eu vou colocar as novidades em relação a isso lá naquela lista do SGEL, que é onde eu coloco as notificações em relação ao andamento do projeto. Então, tendo o slide, você consegue se inscrever na lista e ficar sabendo sobre qualquer novidade assim que ela acontecer. Ótimo. Acho que assim fica respondido. Vou aqui também marcar como respondido. Gabriela, se houver questões a seguir, só perguntar mais. Ótimo, muito obrigado também, Frederico, pela apresentação. Acho que foi muito bom também no fim ver uma parte muito prática do Stack num notebook. Só queria, se calhar, fazer uma pergunta para a sua apresentação, que era... qual era a pergunta aqui? Por que decidiu a fazer este projeto? Ou seja, havia uma necessidade para poder aceder mais facilmente os dados na vossa empresa? E também, ou seja, como comentário também em parte, porque vi quando é que foi feito. Ou seja, o Stack, isso não, como muitas outras coisas que foram apresentadas, são coisas muito recentes. O Stack em 2018 ainda não estava nem em 1.0, ou seja, era algo muito novo. Portanto,
a questão é um bocadinho por aí. Como é que descobriu já nessa altura que isso existia, esta tecnologia? Também se calhar para os ouvintes perceber um bocadinho como se descobre e testa algo assim tão novo. E se calhar a motivação porque depois adoptaram essa história, se calhar pode ser interessante. Então, a motivação é mais pessoal, porque, como eu comentei, a nossa empresa ela trabalha no desenvolvimento do software de estação terrena para o Cibers. A gente trabalha com isso desde 97, desde o Cibers 1, 2, né? Então, há muito tempo. Né? Então, você trabalhando tanto tempo com um projeto, você acaba criando laços. Né? Então, resumindo assim, não foi uma coisa comercial que foi a coisa principal. Né? Foi uma coisa mais, pô, o que a Landsat está fazendo, olha as coisas legais que a Landsat está fazendo. Por que não pode ter o Cibers também? Então, a motivação foi mais por aí. E foi em termos de aprendizado e capacitação da empresa, muito boa também. Você comentou que o STAC é recente, porque, na verdade, a gente trabalha junto no desenvolvimento do STAC. Né? Então, quando sai um padrão, a gente... a minha participação é mais assim, extemporânea, assim, não fico direto. Tem gente que fica, né, sempre acompanhando. Então, eu, de vez em quando, vou lá. E no início, eu trabalhei muito com o pessoal no desenvolvimento do padrão. Né? Então, isso aí foi andando mais ou menos junto. Né? Então, em termos de capacitação, foi muito interessante. Né? Mas é isso. A coisa maior foi a parte vamos dizer assim, uma coisa mais pessoal, envolvimento e querer, né, um dado que você trabalha tanto assim, querer divulgar, né? Querer ampliar o número de usuários e tudo isso. Né? Sim, isso que eu me referi um bocadinho aos features, os últimos features. Acho que para pessoas que estão muito dentro de uma área é sempre fascinante ver algo novo acontecer e experimentar o que é e ver como utilizar. Isto é algo sempre fascinante e comparto muito com o Frederico essa perspectiva e acho ótimo que também a sua empresa dê esse espaço para fazer esse tipo de exploração. A Gabriela tem só uma questão seguinte sobre os estados do VPM. Você usaria a mesma arquitetura para fazer a extração desses estados? É a mesma arquitetura. O que eu só não fiz até agora foi tentar, de fato, transferir uma. Eu acho, é bem possível que eu tenha que adaptar alguma coisa, porque como as imagens são muito grandes, aí você começa a ter questões do tipo, será que o espaço que eu tenho numa função lambda, né? Quando você cria uma função lambda, ela tem um ambiente que ela executa. Esse ambiente tem limitações, né? Pode ser que o espaço que eu tenho, por exemplo, disponível temporário numa função lambda não seja suficiente para colocar uma cena da APM. Pode ser que aconteça isso. Né? Então, a eventual extensão da arquitetura vai ser por conta de trabalhar com esse dado muito grande. Pode ser que na hora que eu converta para COG também, a função WPM demore mais do que o tempo máximo de uma função lambda, que hoje é mais ou menos 15 minutos, se não me engano. Né? Então, se eu tiver um processamento que demore mais de 15 minutos, eu vou ter que dar um jeito de fazer alguma outra coisa. Mas é uma coisa que eu não fiz ainda. Né? Então, eu posso ter uma surpresa boa, pode ser que tudo funcione de primeiro. Né? Eu queria falar da APM, já que tem as perguntas. Né? Lá no Stack Index, eu fiz um teste de upload da APM, só que esse aqui eu fiz manualmente. Tá? Eu peguei uma senha particular, converti para código, coloquei no catálogo, né? De modo que ela aparecesse aqui, e coloquei no stack. Né? Então, isso aqui seria um preview de como é que seria uma cena WPM. Então, se realmente tem a pancromática, essa aplicação da pancromática em 2 metros, né? Eu acho que, em termos de dado aberto, é o dado com cobertura sistemática de melhor resolução, de resolução mais definida. Não sei se tem outro satélite, 2 metros, cobertura sistemática, né, com dado aberto, né, que você possa utilizar. Né? Então, eu tenho curiosidade de realmente fazer isso. Eu acho que pode ter aplicações, né? Pode ter aplicações, né, que vão ser possibilitadas com esse dado em nuvem, tudo. Mas, enfim, aí tem um monte de coisa para fazer. Como eu comentei, isso não é uma coisa comercial da empresa. Né? Isso é uma coisa que a empresa faz mais com uma forma de capacitação, né? E uma coisa mais pessoal. Né? A gente trabalhou muito tempo com isso, então a gente faz. Mas não tem um drive, por enquanto, comercial nosso para fazer isso. Né? E por isso que isso acho que demora um pouco mais. Mas, se você quiser acessar... O próprio SPERS
já que este projeto existe e vê-se o potencial, não há interesse do lado, se calhar, mesmo do produtor dos dados, de adaptar estes formatos também. O próprio Ou INPE? seja, sim, exato. Ou seja, porque acho que está a demonstrar muito fortemente o potencial desta tecnologia, destes catálogos, etc. Não houve ainda interesse deles de se calhar adaptar isto e financiar essa parte, né, de É, modernizar o stack. Você entra numa questão que é complicada, assim, até a gente tão pouco tempo assim, comentar. O INPE tem a iniciativa deles, aconselho até quem procurar o Brasil Data Cube, né? Então, é um cubo de dados que você tem, mas ele é restrito a Brasil, tá? Então, ele não tem cobertura, por exemplo, na África, na América do Sul, né? Até onde eu sei, tá? Se alguém do INPE aí assistindo, pode corrigir se eu estiver errado. E ele também, até onde eu sei, não tem uma Amazônia ainda, né? Então, tem essa iniciativa do INPE também. A questão de quem apoiaria, né? O problema é que isso é uma coisa que, às vezes, a gente imaginaria assim que poderia ter, mas essas coisas são difíceis por razões assim que são complicadas a gente falar assim tão pouco tempo aqui, né? Mas é interessante se alguém estiver assistindo isso, tiver interesse, né, em ajudar para a gente ter, né, para isso andar mais rápido, vamos dizer assim, né? A gente está aberto a conversar. Ótimo. Depois temos mais uma questão de um participante. Boa tarde, Frederico, existe algum esforço do INPE para melhorar os seus servidores e garantir um melhor acesso? É relacionado, mas é o que temos falado. Eu não sei aí, porque é uma coisa, o que a gente faz, a gente não tem nenhum acesso especial aos dados do INPE, né? O nosso aplicativo, ele acessa os dados do INPE da mesma forma que um usuário comum vai acessar lá no catálogo. O que a gente faz é automatizar todo esse processo, né? Eu não tenho sentido. O último evento que teve realmente que atrapalhou, teve um problema lá nos servidores do INPE, teve um ataque hacker lá e o sistema ficou fora do ar alguns meses. Não sei se é isso que ele está se referindo, mas depois disso voltou, né? E eu não sinto, assim, do ponto de vista, né, de quem está fazendo esse trabalho sistemático de baixar os dados, eu não vejo dificuldade. Não sei se essa dificuldade que ele está comentando é em relação por exemplo, o arquivo já poderia ser POG, poderia. Aí eu não sei. Né? Mas em relação ao modelo que o INPE se propõe a gerar a imagem, fornecer, né, eu acho que tem funcionado. Não sei exatamente que tipo de gargalo que ele está se referindo, né? O que esse projeto viabiliza é que você consegue usar em um ambiente nu, então fazer aplicações que, se você for usar o modelo do INPE, quer dizer, imagina, por exemplo, eu baixar todas aquelas 22 cenas, só aquela região que eu quisesse para fazer aquela animação que eu mostrei. Dá para fazer? Dá, mas fica perto do inviável, né? Que é uma coisa que, se os dados todos estivessem estando em nuvem, você consegue fazer de uma forma muito mais eficiente, né? Então, eu não sei exatamente qual é o gargalo que está se referindo, mas eu não sinto assim esse gargalo por parte do INPE, não. Uma coisa que poderia ser feita, por exemplo, é os dados serem processados com correção atmosférica. Isso seria interessante. Os dados do INPE hoje, esses dados que estão nesse catálogo, por mais que a gente baixe, são os que a gente chama de DN, Digital Number. Eles não têm correção atmosférica, né? E isso dificulta muito a utilização, né? Então, isso seria uma coisa interessante que a gente poderia fazer, já colocar esses dados com a correção atmosférica para o usuário. Isso aí realmente seria legal. Ótimo. A Gabriela agradece muito o seu trabalho. Obrigado. E as respostas. Eu queria, se calhar, também incluir depois o Roberto na discussão, talvez com uma pergunta sobre os mesmos dados, ou até aqui o stack que estava apresentado pelo Federico. Há uma ponte entre estes dois projetos? Ou seja, será que o FarmVibe já usa o Spares também? E se como? Seria uma pergunta. Obrigado, Daniel. A gente não usa no momento, mas por nenhuma razão específica, acho que só a gente não encontrou um caso a gente não trabalhou num caso de uso ainda que
que aplicasse esse conjunto de dados, mas o fato de estar disponível dado no formato stack e Optimize Format GeoTIFF permite que a gente tenha um daqueles workflows de gestão de dados, seria muito simples. E como a ideia dessas caixas, você pensa no workflow como caixas que se conectam, né, desde que a saída de um seja adequada para a entrada do outro, né, a gente poderia, inclusive, ter uma que só fizesse a ingestão desses dados e aí ligasse já nas caixas que já existem, né? Por exemplo, a parte de crop segmentation ou de harvest, rain dates, seria uma opção. Interessante, de repente é uma coisa que a gente poderia conversar, né? De repente criar um notebook de exemplo para ingestão desses dados. O que acontece, eu acho, que aí eu voltei a coisa que eu falei agora. Eu acho que a principal dificuldade, quando você vai fazer uma análise, colocar isso no teu projeto, quer dizer, eu vi lá, você faz série temporal, né, treinamento, é você ter o dado bem calibrado com correção atmosférica, que uma coisa que você, como usuário, já conta como dada, né? O Sentinel, o Landsat. Eu acho que esse hoje é o grande, vamos dizer assim, o calcanhar de Aquiles dos dados cíveis, né? Então, seria que em termos de revisita, principalmente de aplicação no Brasil, né, você tem um potencial de dado muito grande, mas o fato de não ser corrigido atmosfericamente, não ter uma boa máscara de nuvem, bem, isso atrapalha, né? Isso é uma coisa bem interessante de fazer dentro da nuvem. Quer dizer, você pode ter o dado da nuvem e você, por exemplo, tentar fazer correção atmosférica no dado da nuvem. Porque o INPE tem as razões deles não ter isso disponível para o usuário. Né? Não vou falar aqui, eu acho que eu sei o que é, mas não vou falar aqui em nome do INPE. Né? Mas uma vez que o dado esteja na nuvem, você pode fazer o processamento desse dado e criar um dataset na nuvem estendido, né? Que possa ter. Então, na nuvem, você teria, além de fazer o que ter feito hoje, né, de converter para POG e catalogar, você poderia também fazer correção atmosférica. Né? Eu acho que isso aí abriria um campo assim de aplicação para o dado muito grande. Então, se você fizesse isso, se você gerasse uma máscara de nuvem boa, eu acho que você poderia aumentar bastante o uso. Porque essa é uma dificuldade. Quando você tem DN, você tem muita variação do valor do pixel. E é por conta né, de estação de ano, de coisas que você não quer, porque você está interessado na propriedade do solo ali. Né? Tem forma de você corrigir isso. Então, acho que essa seria a principal dificuldade, né, para você usar o dado. Certo. Pois, ainda quero só responder uma pergunta também que tivemos que é específica sobre NetCDF, do João Martins também, que diz, o NetCDF parece ser um formato all-rounder para os vários tipos de dados. É hoje em dia o mais popular nesse sentido. Ou ainda está muito restrito à ciência climática. Ou seja, é uma questão sobre a utilização do NetCDF. Eu próprio acho que sim, ou seja, eu não tenho visto muitos projetos que fazem como output esse formato, mas há muitos dados que na comunidade científica distribuem NetCDF. Portanto, existe muito dado nesse formato, mas não vejo muitos projetos privados ou em notebooks ou em exemplos assim que de facto usam NetCDF. Acho que alguns dos formatos apresentados hoje são mais usados depois neste tipo de exemplos de notebooks ou de pessoas que fazem código. Acho que são mais projetos assim muito grandes, têm os requisitos deles que usam NetCDF. Mas não sei se o Frederico ou o Roberto têm mais experiência com isso, se sabem, têm uma opinião. Então, o meu uso assim, maior é o NetCDF como uma forma de armazenamento, mas do ponto de vista da aplicação, eu uso muito o Xarray, que é uma biblioteca que eu recomendo, que nem quem trabalhar também com esse tipo de dado, dê uma estudada. Né? Porque ele é tipo um array NumPy, mas com um monte de facilidades para você organizar seu dado, colocar na mesma projeção, né? Organizar em termos de várias séries e tudo.
Então, do ponto de vista de uso, que uma vez que o dado está carregado para você trabalhar, o Xarray é a interface que eu uso, né? Que esse exemplo aqui foi o exemplo do notebook lá, onde você tem aqui as 15 cenas, né? Então, você tem aqui 15 cenas aqui no meu mesmo de Curitiba, né? Quando eu tenho um dado no Xarray, eu consigo persistir esse dado, eu posso gravar esse dado num formato, né? E ele, por exemplo, o Xarray, permite que o dado seja gravado em NetCDF ou em ZAR, né? Então, do ponto de vista assim, da minha aplicação, isso não é tão... Eu não cheguei num ponto ainda onde isso fizesse uma diferença, entendeu? Pode ser que na hora de você gravar esse dado, ou de ler o dado, quando você tem dado muito grande, em paralelo, usar o NetCDF tem alguma influência em relação ao outro, né? Então, acho que nessa parte aí que pegaria mais, né? Mas eles são suportados por essa... Então, os nomes dos formatos são suportados por essa biblioteca. Então, eu diria que sim, é uma coisa que, quer dizer, é usada. O que vai acontecer, eu não sei agora se vai ter alguma coisa tão madura e tão com sucesso como, por exemplo, o Stack, né? O Stack eu acho que é um sucesso. Não se fala mais em outro padrão de metadados na comunidade que não seja o Stack, né? Então, eu não sei se para essa parte de armazenamento desses dados, assim, desse tipo de estrutura, se você vai ter um campeão, vamos dizer assim, um que seja melhor sempre, você sempre use, né, esse aplicativo. Às vezes pode realmente ter, dependendo da tua aplicação, né, uma coisa diferente. Mas ele para quem usa o Xarray, o NetCDF é uma opção de gravação e de leitura, né, assim como usar. Eu concordo com o Frederico. Acho que o Xarray ele transforma, ele torna assim a origem do dado bem transparente, né? Então, assim, se aquele dado está no GeoTIFF Cog ou não, ou se está no NetCDF, se torna quase que não importante, né? Mas eu vejo aplicações muito boas assim do NetCDF, realmente essa área climática, né? Mas se você pensar, por exemplo, numa série temporal muito longa, né? Por exemplo, imaginar que você tem uma série temporal aí de 5, 10 anos, armazenar no NetCDF me parece uma opção interessante, mesmo que seja um dado não climático, né? A gente trabalha com alguns produtos de saída de modelos de previsão numérica, né? E aí, por exemplo, tem rodadas ali que foram feitas por 20 anos e cada rodada tem, de repente, lá tantos passos de tempo para frente, né? Ali, naturalmente, é o métier do NetCDF, mas você pensar assim, eu gerei um índice NDVI, eu quero gerar eu quero ter, de repente, um produto que é esse índice para 20, assim, 10 anos, assim, 10 anos, 5 anos, entre ter um NetCDF com essa estrutura ou ter um GeoTIFF com 1.500 bandas, eu consideraria o NetCDF um candidato forte aí também, ou usar, né, na sua versão mais recente. Então, assim, acho que existem aplicações fora do mundo climatologia aí para o NetCDF. Sim, é verdade, definitivamente. Já só o fato que ou seja, bibliotecas como o Xarray têm só essas duas opções, essencialmente. Portanto, também mostra que é ativo e que é um formato que se usa. Minha referência era que mas se calhar é pelo tipo de projetos que eu vejo, que não vi muitas vezes pessoas que dizem, e aqui está o meu ficheiro NetCDF. Mas que eu também, é verdade, eu também usei muitas vezes, ou uso, para guardar esse tipo de dados dos notebooks, assim, para o meu próprio trabalho uso. É verdade. Sem dúvida. Eu queria... Eu acho que no final das contas, quando tem esse tipo de aplicação, se você tem dois compactos de competição, o que vai definir, vamos dizer assim, o que vai prevalecer é a aplicação. Então, na hora que aparecer uma aplicação, pô, olha que legal, para fazer isso aqui, você tem que estar em ZAR. Aí, opa, então vai todo mundo para ZAR. É isso. No final das contas, essas aplicações, assim como a gente viu aqui a parte do COG, né, quando você coloca COG ou Stack, você ganha um ecossistema, né, de aplicação muito grande, né? Então, para esses outros formatos assim, vai definir isso. Na hora que aparecer uma aplicação,
seja uma coisa muito interessante, nova, e use aquele formato, né? E até para se viabilizar, precisa do formato, isso vai definir, vai levar as pessoas os outros, né? Porque às vezes tem muita coisa histórica, né? Às vezes a pessoa está com o NetCDF, porque está com o NetCDF desde sempre. Né? HDF é um formato, né? Que hoje, se você parar hoje para pensar o que seria o melhor, de repente o NetCDF não seria. Ele foi bom porque na época que começou, tinha uma determinada limitação, então ele foi feito para aquilo que hoje não tem mais sentido. Né? Então essas coisas acontecem muito também. E é difícil você mudar. Né? Uma vez que está enraizado, é muito difícil você mudar, a não ser que apareça a aplicação realmente muito interessante que puxa todo mundo para determinado lugar. Exatamente. Nós temos mais 10 minutos, talvez, para a nossa discussão. Eu queria tentar ir o máximo possível ao prático, à experiência que o Roberto e o Frederico têm. Por isso, a minha pergunta seria o desafio maior que teve, ou o falhanço melhor que teve, ou também um sucesso, algo que correu mesmo muito bem na cloud, com cloud native ou assim, que podia partilhar que só como uma história para ver que tipo de coisas podem acontecer ou coisas que podemos encontrar num caminho se vamos mesmo a cloud, a AWS ou Azure ou onde seja. Se tem algum tipo de história da sua carreira que podiam partilhar, seria interessante, acho eu. Para dar assim, acho que este dá o sumo um bocadinho à teoria. Não sei se tem algo em mente. Acho que, acho que um ponto positivo e um ponto negativo, né? Eu acho que quando a gente começa a trilhar esse caminho de utilizar esses formatos que são cloud native, se a pessoa, ou por prática ou por treinamento, vem de um passado de rodar aplicações on-prem, né? rodar na minha infraestrutura local aqui, minha empresa, minha instituição, né? É, é difícil fazer uso de todos os recursos disponíveis no cloud, né? A gente desenvolve às vezes na cloud, mas ainda usando práticas de on-prem, né? Então, eu acho que, por exemplo, o Frederico deu um exemplo bem bacana que são as funções Lambda ou as Azure Functions na Azure que é uma forma diferente de você pensar em como que você vai disparar uma operação, porque você está observando um evento ali. É muito rico, né? Mas eu acho que tem um desafio. Eu acho que o desafio para quem está pensando em entrar nessa direção é, às vezes, colocar de lado um pouco da experiência passada e tentar explorar um pouco quais são esses padrões de arquitetura e de sistemas em cima de plataformas cloud. E elas vão ser intercambiáveis. Assim. Se você escolher uma plataforma e trabalhar com ela, você vai encontrar uma coisa muito similar na outra. Então, vale a pena entender um pouquinho sobre aquilo. E história negativa, assim, eu acho que uma delas a gente estava fazendo um deploy e não dava certo, não dava certo. E aí, os problemas é que muitos recursos da cloud a gente estava apontando muito como a gente apontar para os lugares errados. Assim. E acho que depois de algum tempo, a equipe inteira ali focada em tentar resolver o problema, descobriu que simplesmente a gente estava apontando para a fonte de dados errada. Essa fonte não era COG, a gente estava tentando, na verdade, a gente queria ver nosso exemplo de uma coisa muito pequena, mas a gente estava baixando uma enormidade de dados ali. Claramente, a gente não estava fazendo uso aí das vantagens do fórum. Um caso de não sucesso que a gente teve. Da minha parte, eu diria que o maior aprendizado é a questão do teste. Eu vou reforçar aquilo que foi na apresentação, né? Do teste local. Né? Eu acho que isso viabiliza você fazer a arquitetura mais complexa, né? Porque o que acontece? Você tem a vantagem toda de escalar e tudo, né? Mas você tem um sistema distribuído, né? E o sistema distribuído ele traz um monte de desafio em termos de você, né, projetar, depurar, né? É uma coisa completamente diferente, né? Uma outra história, né?
Então, o teste local ajuda muito. E assim, coisa boa também essa questão do ecossistema, muito interessante. Quer dizer, quando você vê aplicações tipo essa do que eu mostrei, né, de você ver um tile mosaic lá da imagem do Amazônia, uma cobertura da Amazônia em 5 dias, eu acho uma coisa legal, assim, né? É o tipo da coisa que eu comecei a trabalhar nisso justamente para ver esse tipo de situação. É uma coisa que eu não imaginava, uma aplicação, e de repente está sendo usada lá, consigo ver uma cobertura da América do Sul inteira, 5 dias do Amazônia, né? Isso é uma coisa muito, muito legal. E a parte negativa, eu acho que é um pouco a ver com o que o Roberto falou também, que tem que tomar muito cuidado, é que quando você está em nuvem, então você tem a vantagem de você ter sistema escalável, né, que escala para atender a sua demanda, mas ele pode escalar para não atender a sua demanda, para escalar para fazer coisas que você não quer que ele faça, não precisa que ele faça, né, fora do seu controle, né? E se você não tem limite nisso, né, depois, eu não sei se o Roberto ele tem a fatura da Azure ali, mas, né, quem tem, por exemplo, na AWS tem que pagar a fatura, é um pesadelo isso. De repente, você descobrir que tua aplicação lá criou funções lambda por muito tempo, de uma forma descontrolada, e você vai receber uma fatura. Então, eu recomendo, né, para você evitar isso, você ligar os alarmes do seu provedor de nuvem, né, todos eles têm, né? Então, monitorar, né, para ver se tem alguma coisa fora do comum e você pegar logo no início, porque nunca aconteceu comigo, né? Porque eu uso isso também, né? Então, eu recebo todo dia, quando tem uma função lambda que gastou $1 ao invés de 50 centavos que era para gastar, eu recebo um e-mail, eu falei, não, tudo bem, $1, tá bom, né? Mas eu conheço casos assim de você acabou com créditos, né, de um projeto porque você deixou um processo rodando que não era necessário e ele, né? Você tem crédito na Eu menos tenho mal. um caso desse. E quando os créditos Tem um acabam, pelo caso menos na dele. AWS, ele vai no cartão de crédito da pessoa que não. Então, isso é uma história de terror. Então, abre um monte de aplicação, mas tem que tomar muito cuidado. Tem que tomar muito cuidado. Assim. Na minha fase pré-Microsoft, tinha um colega no doutorado que ele recebeu um grant, né? Recebeu um fundo ali de $20.000 para poder rodar uma pesquisa dele. Era uma simulação muito bacana, assim, rodava em escala mundial, assim. E aí aconteceu um desse, né? Assim, ele levantou lá algumas dezenas de instâncias ali na sexta-feira para rodar a análise e não desligou, né? E chegou segunda-feira, boa parte do grant já não existia mais, porque eram máquinas muito parrudas, né? Então, assim, eram máquinas que o custo da hora delas era alto. Mas, assim, isso aí, aconteceu num contexto e tem muitas ferramentas que podem evitar isso hoje, né? As pessoas não têm que ter medo, só habilitar as ferramentas de alerta e shutdown automático, tem um monte de coisa aí que hoje consegue proteger aí Sim, 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 os sim. recursos, né? Uma coisa Sim, positiva sim. também, Daniel, foi a questão de você trabalhar com esses padrões. Eu dou muito exemplo do Stack, né? E você tem uma filosofia de direcionar o padrão para a aplicação, né? Então, você não cria um comitê que pensa em todas as aplicações e tenta montar o super padrão que vai englobar todas as aplicações. Não. Você começa... Quer dizer, qual é o seu problema? Ah, meu problema é esse. Então, eu vou tentar criar uma extensão para o Stack e coloque isso. Coloca isso num grupo, outras pessoas começam a trabalhar, que também tem o problema, né, e começam a contribuir, dali você emerge com um padrão. Então, essa estrutura de você gerar o padrão, vamos dizer assim, bottom-up, né, em vez de top-down, né, eu acho uma coisa muito e colaborativa, né, que o Stack fez, eu acho uma coisa também, uma experiência muito interessante. Porque, em geral, os modelos anteriores eram mais, tinha um comitê, né? Então, ali no comitê, eu tinha que pensar em todas as situações, e às vezes você tinha, mas eu quero colocar vídeo. Mas você tem vídeo? Não, mas é interessante ter o vídeo. Aí você não tinha quem usasse realmente o vídeo para contribuir. Então, e aí, isso fazia as coisas ficarem lentas, né? E aí, quando o padrão saía, aí o problema já tinha, as pessoas já estavam usando os padrões proprietários. Então, acho que o Stack um pouco subverteu isso, né? Então, você quer fazer vídeo? Então, tem lá uma extensão de vídeo no Stack. Tem um grupo lá que está trabalhando, tem um determinado grau de maturidade, e ela vai evoluir na medida que tiverem mais aplicações de vídeo, né? Mas isso aí fica isolado no padrão, dentro de uma extensão. Ela permite que o padrão evolua sem que você parar de pegar aquilo, né? E esse conceito de você ter uma coisa muito voltada para a aplicação, para o seu problema, né? Então, acho que é uma coisa interessante também dessa forma como o Stack evoluiu e hoje. E aí, depois ele acaba predominando para essa questão que eu falei das aplicações, né? Mas tem muita aplicação que usa, então, na prática, hoje está todo mundo, né? Todo mundo.
todo mundo sempre entre aspas, né? Mas a maioria dos fornecedores grandes hoje geram dado no padrão Stack, para a gente tirar proveito de todas as aplicações. Sim, sim, sim. Sim, isso também, na minha experiência, tem sido o driver de aprender quase tudo o que aprendi na minha carreira. Era o problema específico. Ou seja, é quase sempre, para mim, o aprender novas ferramentas, os testar, ter aquela vontade de ir atrás e resolver problemas reais, um, do seu dia a dia é a melhor maneira. Ou seja, tentar mesmo de encontrar algo não só por querer fazer algo novo, mas realmente num contexto de um problema que temos no trabalho ou num projeto pessoal e ir aprendendo o que era necessário para resolver o problema, digamos. Isso também para mim tem sido essencial e acho que na cloud é parecido. A cloud tem uma oferta tão grande, já vimos todos os formatos que existem, está sempre a evoluir, mesmo se tentamos aprender algo, pode ser que no próximo ano já há coisas novas que podem substituir o que aprendemos, etc. Portanto, sim, ou seja, concordo. Temos cá uma última questão do João Martins e depois vamos ter aqui chegar ao fim do tempo. Mas vamos aqui. Tendo em vista minimizar os riscos monetários, um, que são difíceis de controlar via AWS, seria esquecível reproduzir as funções Lambda que usa na AWS exclusivamente com recurso a algo definido, por exemplo, bash files. Ou isso seria um pesadelo? Bom, sobre a questão do risco monetário, né, é possível, tá? As ferramentas estão lá, tá? De você controlar o teu uso, né? Você definir limites, você pode até fazer isso. A questão toda é que você tem que ligar esse tipo de coisa. A AWS, de um tempo para cá, ela tem feito uma política de colocar um limite, diminuir esse limite de que você escala as coisas, justamente para, eu acho, que evitar esse tipo de problema, né? Então, por exemplo, você tem um limite lá de tantas funções lambda que, se você quiser mais, aí você tem que pedir explicitamente, né? A AWS ela permite a sua conta. Então, essa é uma forma dela né, dar um controle para isso. Então, as ferramentas de controle, eu digo que elas estão, eu não digo que é difícil, né? A questão toda é que nem backup, né? O backup não é difícil. Mas, às vezes, as pessoas não fazem. Aí, quando acontece problema, está lá, você não tem a solução, né? Então, acho que é mais uma questão de filosofia, né? De você estar com isso aceso na sua cabeça na hora que você for colocar alguma coisa em nuvem, né? A parte de bash eu não entendi muito bem. O Lambda, esse conceito de você ter essas funções, né? Serverless, né? Elas podem ter várias linguagens. Assim, eu uso Python, né? Mas tem Java também, Rust, C, enfim, tem tudo até. Eu não sei se eu poderia usar Bash, mas a questão não é a questão dessa parte, não é a questão da linguagem que pega, é a questão da escala, né? Dessa questão de você saber que você tem ali uma coisa muito potente, né? E que, se você não tomar cuidado, isso pode, né, virar contra você, né? Não é uma coisa necessariamente a ver com a linguagem, não. E um outro comentário, né, acho que a sociedade está ligando com isso aí, é que todas as plataformas de cloud, elas têm programas para quem quer conhecer, né, e que você não precisa, você recebe recursos, né, você tem lá uma quantidade limitada de recursos que você pode usar lá sem custo, né. Eu incentivo todo mundo a usar esses recursos, sabe? Tem na Azure, tem na AWS, tem na Google Cloud, tem vários provedores de cloud, tem esses produtos. E a ideia realmente é que os usuários se familiarizem com ele, né? E parte do processo de familiarizar com como que eu faço para poder entender o que o meu processo está custando, né? Tem calculadoras já disponíveis nessas aplicações, nesses provedores, em que você pode calcular, se eu for fazer isso, quanto vai custar mais ou menos? Se familiariza com isso. Tem muita coisa bacana ali, e aí isso pode também te dar mais segurança para, na hora que, agora eu vou colocar um processo maior em execução, e aí eu vou ter te, te, te empodera aí para poder tomar essas decisões. Né? Sim, sem dúvida.
O João adicionou que estava a pensar se calhar também poder correr as coisas fora da cloud em vez da Lambda. Isso acho que é sempre uma possibilidade e acho que para pessoas que já trabalham na cloud, se calhar às vezes uma tentação, para mim próprio também, às vezes já penso, isto eu podia também fazer no meu computador, não tenho que ir lá, porque isto vou fazer local. Mas a minha experiência é que uma vez que temos experiência, ou seja, temos alguma experiência, sabemos como fazer na cloud, se calhar no início custa mais, mesmo se já temos experiência e fizemos muitas coisas na cloud, muitas vezes podemos, o caminho mais rápido é um Bash script ou um Python script ou algo local que podemos correr, ainda mais com Stack, que puxa os dados só, nem precisamos dos arquivos local e assim. Para mim, pessoalmente, sempre uma tentação também pensar, não, isto consigo fazer aqui, não é preciso fazer na cloud. E isso é verdade, mas depois eu acho que ao médio prazo, se algo rapidamente queremos fazer novo, ou que queremos fazer 10 vezes ou 100 vezes, e aí imediatamente vamos perder tempo por ter que fazer no nosso computador. E depois, no contexto do projeto do Frederico, mas também para o Farm Byte, acho que se queremos ter algo a correr continuamente, também nunca é uma boa ideia. Hoje em dia já não é uma boa ideia instalar um servidor local e fazer. Acho que é uma má ideia, porque vamos não aprender as novas ferramentas que há, ou seja, vamos ficar um bocadinho para trás na tecnologia, vamos, a médio prazo, de certeza, perder tempo, que é mais trabalho. E depois a terceira coisa é que também nas clouds, nas grandes clouds, há muitos serviços tão bons, tão eficientes, tão rápidos que vamos acabar por replicar, reinventar muitas coisas que em princípio já estão lá e nem custam muito e são serviços mesmo ótimos. Por isso, acho que vale mesmo a pena para muitas diferentes pessoas, mesmo nas universidades, empresas pequenas, de começar a experimentar com cloud e utilizar estes formatos e estas técnicas, porque quanto mais aprendemos, mais percebemos as possibilidades e acho que potencia muito o que uma pessoa pode fazer, ou uma ou duas, né? Ou seja, e isso é mesmo muito bom. Certamente. Muito bem, acho que chegamos aqui à hora, já estamos em 5 minutos em cima do tempo combinado. Queria então encerrar a sessão, agradecer muitas vezes, outra vez, ao Roberto, ao Frederico para a disponibilidade, a Radiant Earth para a organização e também para a Development Seed, a Microsoft e a AMS Kepler para nos ajudar para estar cá hoje. E então, obrigado a todos e até a próxima. Prazer. Eu agradeço, um prazer, abraço. Tchau.